Sabe quando entra aquele paciente com diabetes tipo 1 no teu consultório e tu já dá uma travada? Vem um frio na barriga e um medo de errar na hora de tomar alguma conduta? Tem uma coisa que eu posso te prometer, é que depois de assistir esse vídeo, isso não vai mais acontecer. Eu vou te mostrar aqui, de forma prática e segura, como atender os pacientes com diabetes tipo 1, sem medo de errar e com tranquilidade de estar sabendo aquilo que está fazendo. E antes que você conheça o método Descomplicando Diabetes, eu quero te mostrar quão é importante você saber atender esses pacientes e o tamanho da tua responsabilidade como profissional de saúde em saber fazer esses atendimentos. Dá só uma olhada no que a Lancet, uma das maiores revistas científicas, traz. Ela diz que até 40% dos adultos com diabetes tipo 1 tiveram seus diagnósticos ou de forma errada ou de forma tardia. E infelizmente isso cada vez é mais comum no Brasil. Mas de forma muito triste, eu também te digo que não é apenas com os adultos. Crianças e adolescentes estão sofrendo ao terem o seu diagnóstico de diabetes. Muitas vezes por ele ser tardio e trazer algumas complicações agudas já no diagnóstico, e outras vezes pelo diagnóstico e tratamento inicial errado. Eu sou enfermeira e trabalho há 10 anos num centro de diabetes pediátrico. Não é raro atender pacientes que contam essas histórias de grandes falhas no momento do diagnóstico do diabetes. O que acontece? É que muitos profissionais de saúde desconhecem os sintomas mais clássicos dessa doença, como poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso excessiva. Com a demora em realizar o diagnóstico e iniciar o tratamento correto, há um grande aumento dos casos de cetoacidose diabética, uma complicação aguda grave que acontece pela falta de insulina, seja no diagnóstico ou seja para uma pessoa que já tem diabetes e está descompensada. Mas eu entendo que a culpa nem sempre é dos profissionais de saúde. As demandas e problemas de saúde que chegam todos os dias nas nossas emergências, pronto atendimentos ou mesmo nos consultórios é muito grande. É um leque enorme de conhecimento que a gente precisa saber para evitar que as falhas aconteçam. Mas é importante nós reconhecermos esses sintomas iniciais para já darmos um encaminhamento adequado. Mas para quem que é esse treinamento do Descomplicando Diabetes? Ele é para profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas ou ainda os estudantes da área da saúde, que querem atender com mais segurança e conhecimento essa doença que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E também é para profissionais de saúde que não querem ter medo na hora de atenderem um paciente com diabetes tipo 1 e terem medo de não saber o que fazer corretamente. Ele também é para os profissionais de saúde que não querem ser negligentes e cometerem algum dano que pode ser irreversível. E ele também é para profissionais de saúde que querem cumprir o seu propósito com conhecimento adequado, baseado em evidências científicas. Mesmo que você não tenha esses atendimentos todos os dias, mesmo que se sinta inseguro, esse método é para ti. Mas, Carol, para quem não é esse método não é para ti, que é profissional de saúde, mas que acha que já sabe tudo. E que, se tiver alguma dúvida, basta procurar no Google ou ChatGPT. Esse método também não é para ti, que não se sente com dificuldade em dar alguma resposta quando um paciente com diabetes tipo 1 te pergunta, ou algum familiar te pergunta algo sobre o assunto. A verdade é que mais de 70% dos diagnósticos de diabetes tipo 1 são tardios ou imprecisos. E segundo pesquisas, 60% dos profissionais de saúde admitem que desconhecem ou não se sentem seguros na hora de atender as crianças, adolescentes ou adultos com o diabetes tipo 1. Mas isso mostra que a insegurança não é sua culpa. É de um sistema que também não te preparou. Mas agora é hora de tu te preparar de verdade. Eu sou enfermeira há mais de 10 anos e há 10 anos eu trabalho na linha de frente com pacientes com diabetes. Mas antes disso eu já havia atuado por outros 10 anos como técnica de enfermagem em setores muito específicos, como CTI neonatal, maternidade e centro cirúrgico. Nesse período concomitante, eu cursei a minha graduação de enfermagem. E lá, pouco eu aprendi sobre o diabetes tipo 1. Eu lembro, sim, vagamente de algumas aulas, mas o foco maior era em diabetes tipo 2, que é, com certeza, o maior número de pessoas com diabetes. 90% dos casos de diabetes são do tipo 2. Então é normal ou natural que as universidades foquem nessa doença. Mas apesar das duas doenças terem o mesmo nome, elas são bem diferentes e têm características tanto de tratamento quanto de descompensação. Eu me deparei com situações como, por exemplo, quando num glicosímetro apareceu HI e eu não sabia o que significava, que é uma glicemia acima de 500 ou 600. Ou não saber, por exemplo, que uma criança que tem diabetes pode sim ir para uma festinha de aniversário e comer um pedaço de torta. Ou ainda, não saber que uma pessoa que tem diabetes
Um adulto, jovem ou adulto, enfim, que tenha diabetes, pode sim ir curtir o carnaval, uma festa e fazer o uso de bebida de álcool. O que ele não pode é ficar sem a insulina, pois no diabetes tipo 1, a insulina não é mais produzida pelo pâncreas, então ele depende exclusivamente das aplicações diárias de insulina. Então, imagine-se atuando numa UBS, numa emergência ou mesmo no seu consultório. E aí chega uma mãe com uma criança de 1 ano e pouco. A mãe traz a queixa da criança estar fazendo mais xixi, ingerindo mais líquido e, por vezes, queixando de dor abdominal. Na sua cidade, nesse momento, está fazendo muito calor, então você atribui esses sintomas a isso e uma possível gastroenterite, porque os sintomas são muito parecidos. Você atende a criança, seja você médico, enfermeiro ou técnico, essa criança é liberada. E no dia seguinte, essa criança retorna muito mais prostrada, apática e emagrecida. Por ser uma criança pequena e a gente relacionar ainda aquele quadro de gastroenterite, o que é prescrito? Geralmente, um soro glicosado. E aí pronto, o dano está feito. Mas essa criança que está abrindo um diagnóstico de diabetes está recebendo uma carga extra de glicose e vai entrar em cetoacidose diabética. Você solicita os exames de laboratório e quando vem o retorno, a glicemia dela já está em 790. E ela está num quadro grave de cetoacidose diabética. Isso não é raro. Isso aconteceu com um paciente que eu atendi. E isso não aconteceu numa cidade pequena do interior onde não há recursos. Isso aconteceu numa grande cidade, num grande centro. O problema é que os profissionais desconhecem esses sintomas que são iniciais. E por não fazer uma glicemia capilar lá na entrada, perdem a chance de já evitar um quadro mais grave no diagnóstico. Diante de erros desse tipo, ou de relatos que eu recebo todas as semanas no atendimento, independente da idade do paciente. Eu estudei muito, eu participo de congressos sobre diabetes, de eventos, fiz mestrado em ensino na saúde para me especializar e trazer o que há de melhor aqui e os profissionais de saúde não passarem mais tanto aperto quanto eu passei. Hoje, esse método que eu ensino é algo que eu gostaria de ter aprendido lá atrás e não ter posto vidas em risco ou ter passado tanto aperto. E aí você pode estar se perguntando e pensando que para atender diabetes tipo 1, precisa ser um especialista endocrinologista. Sim, o ideal, o médico que vai prescrever o tratamento, sim, mas o ideal é que seja um médico endocrinologista. Mas muitas vezes lá na emergência, lá na UBS ou no seu consultório, e você não é endócrino, recebe uma pessoa, um paciente com esse diagnóstico e você já pode prescrever. Ou o enfermeiro atende uma pessoa que tem esse diagnóstico e pode encaminhar corretamente. Muitas vezes as pessoas desconhecem um fato que eu falei há pouco, que é o manejo inicial do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Apesar de serem doenças com o mesmo nome, elas se comportam diferente, pois no diabetes tipo 2, a pessoa ainda possui insulina circulando, ela só tem uma resistência à insulina. No diabetes tipo 1, não. A pessoa que abre o diagnóstico de diabetes tipo 1 precisa exclusivamente das aplicações diárias de insulina, bem como não precisa ser restrito totalmente da sua dieta, da sua alimentação, os carboidratos. O que ele precisa é um ajuste do plano alimentar para as quantidades necessárias conforme a sua rotina e a sua idade. Diabetes tipo 1 é uma doença crônica que demanda esses cuidados. Muitas aplicações de insulina diariamente, muitos testes, aquela da pontinha de dedo. Isso já é um fardo bem pesado e eles nos relatam em cada consulta. Então, se a gente ainda vai restringir total a alimentação, como vai ficar a vida desse ser, dessa família? A gente, com conhecimento, pode tornar o dia a dia deles mais fácil. O que eu mais vejo por aí são os protocolos que ignoram o paciente real. O medo da família, o medo do que vai acontecer ali na frente, os pais ficam com muita culpa, se sentindo totalmente culpados, só que eles não poderiam ter feito nada para evitar essa doença. O diabetes tipo 1 não foi culpa de ninguém, não foi culpa do que a criança ou adolescente comeu até ali. Então, esse conhecimento a gente precisa passar para eles. Ter a empatia de se colocar no lugar daquela família que vai conviver com isso pro resto da vida. Com o método do Descomplicando Diabetes, você tem um guia prático para atender, diagnosticar sem erros e com confiança. Tudo que eu trago no curso são baseados nas orientações da Sociedade Brasileira de Diabetes e nos maiores estudos dos centros de diabetes do mundo. Agora que você já sabe que é importante você ter conhecimento sobre essa doença, eu quero te fazer um convite para te dar um passo mais profundo no teu conhecimento. Um passo onde tu aprende com clareza, prática, um passo a passo,
com acompanhamento, com exemplos práticos e conteúdos baseados em evidências científicas. Então agora eu te convido para entrar no treinamento do Descomplicando Diabetes. Ele é um treinamento feito com a prática, minha prática de 10 anos, te dando conteúdo que muitas vezes a área acadêmica não nos deu. E apesar de eu ter falado muito sobre diabetes tipo 1, e sim, ele é o maior propósito desse curso, também dentro do curso você vai saber mais sobre o diabetes tipo 2, diabetes tipo MOD, diabetes LADA e ainda outras formas que são menos comuns, mas que você pode encontrar ao longo da sua jornada de trabalho. A estrutura do treinamento foi pensada em como podemos acolher, orientar nossos pacientes. E eu sei que muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, o nosso tempo é restrito. Mesmo nos consultórios de endocrinologistas, eles não têm um tempo hábil para abordar todos os conteúdos necessários que essa família vai precisar saber. Então, o que é importante saber? Primeiro, dar as informações sobre essa doença para a família. Essa família estará em choque, desolada, perdendo o chão. Além disso, a gente precisa orientar os aspectos fundamentais do tratamento, como o uso da insulina diariamente, o manejo nos momentos de hipoglicemia ou hiperglicemia, os cuidados com as insulinas, o transporte desse medicamento, como ela interfere no tratamento e uma das maiores dúvidas, que é a alimentação. E tudo isso pensado com muita empatia e tentando me colocar ao máximo no lugar das famílias que eu atendo todos os dias. Trazendo para você as maiores dúvidas que eu recebo nas consultas, o que as crianças, os adolescentes e os familiares sentem com o peso do diagnóstico e as demandas que surgem no dia a dia em casos bem específicos. Ao se inscrever, você tem acesso imediato ao método Descomplicando Diabetes, onde são 5 fases que vão da identificação dos sinais e sintomas até a orientação da família, passando pela técnica de aplicação de insulina, orientações nutricionais, atividade física e outras abordagens, onde são 8 módulos completos, organizados em fases da evolução clínica, roteiros prontos de anamnese, investigação e conduta, além do certificado e o selo de especialista Descomplicando o Diabetes. Terá também suporte no WhatsApp e ainda uma aula ao vivo mensal comigo, onde, junto da nossa comunidade, a gente vai tirar dúvidas que vocês vão atender, vocês aprendem novos conteúdos, além de estar perto dos profissionais de todas as áreas, de todos os cantos do Brasil. E agora é a hora que você pensa, mas eu nem atendo muito diabetes tipo 1, justamente por isso você precisa desse conteúdo. Porque no momento que chegar um caso para ti, você não vai ter tempo de pesquisar no Google. Ou ainda, buscar lá na sua caixinha, lá na nossa cabeça, né, uma informação que está há muito tempo armazenada. Mas será que é para mim? Se você atua com saúde e sente que pode estar despreparado, esse curso com certeza é para você. Mas e Carol, se eu não gostar? Você tem 7 dias de garantia total, sem risco e sem enrolação. Para tornar a sua decisão ainda mais leve, adquirindo agora o treinamento, você tem um cupom exclusivo de R$300 de desconto. Esse cupom não vai durar muito tempo. Ele é um incentivo para que você comece agora, sem esperar a próxima oportunidade, porque os pacientes não vão poder esperar. Então, agora que você já entendeu o que está em jogo e quer atender com maestria, segurança e confiança todo paciente com diabetes, é só clicar no botão aqui abaixo do vídeo e garantir a sua vaga e começar hoje mesmo. Seu próximo atendimento pode ser o mais seguro da sua carreira. Eu vejo você dentro do treinamento.